E aí pessoal, então estamos aqui agora na segunda parte da aula, né, em que a gente vai trabalhar diretamente com o software. E eu havia falado para vocês, né, a respeito dos softwares que a gente iria trabalhar, dos programas para a criação do slide, que seria o PowerPoint, o Prezi e o Canva, né. Porém, eu tentei gravar inicialmente a aula do PowerPoint e ultrapassou ali o tempo limite, né. Se tivesse ultrapassado um pouquinho ali ainda dava pra ter salvo. Mas aí como foi só o PowerPoint ultrapassou muito, eu vou colocar os outros dois programas, no caso o Canva e o Prezi, como uma aula bônus, tá? E eu vou deixar lá disponibilizada para vocês, mas sendo que vocês vão avaliar de fato essa aula daqui, né, do PowerPoint, e na aula ao vivo junto com o pessoal, né? Terça-feira, dia 1º, a gente vai criar um slide ali junto, baseado no que eu falei na aula daqui. Tá show? Então aqui eu vou fazer uma apresentação do programa. Tá? A gente vai ver as funções básicas ali, como a gente pode estar criando, para que serve cada coisa. E quando for terça-feira, né, dia 1º no caso, a gente vai trabalhar de fato criando ali um slide, né? E aí eu escolhi um tema aqui que é baseado no livro do Danilo Marcondes, Iniciação à História da Filosofia, dos Pré-Socráticos da Wittgenstein. O tema que eu escolhi será o surgimento da filosofia. Então a gente vai falar do surgimento da filosofia na Grécia Antiga, né, porque, claro, tem muito debate em cima disso, de onde surgiu de fato a filosofia. Né, se na Grécia, se foi na China, se foi com os árabes, enfim. Tem muito debate acerca disso. Mas aí a gente vai falar de fato como o surgimento da filosofia na Grécia Antiga, né, e aí eu vou colocar isso no slide, tá? A gente vai fazer um slide sobre isso, supondo que eu fosse apresentar ou dar uma aula ali dentro desse tema, né? O tema mesmo da aula é sobre a criação de slide, tá show? Então, como eu havia falado para vocês no vídeo introdutório, é importante você ter um brief, né? É importante você ter ali um roteiro que vai te guiar na criação do slide, como você vai fazer. O meu eu criei aqui, ó, no próprio Docs do Google, online, dá pra você fazer isso aqui online. Só você abrir uma nova guia e digitar docs, tá? .google.com. Você não precisa ter o Word ou nada. Dá pra fazer isso no bloco de notas, anotado, como você preferir, né? Então eu digitei aqui só pra mostrar pra vocês. Deixa eu carregar aí. Pronto. Aqui ele aparece, ó, inserir um novo documento em branco, só você clicar e aí você já tem acesso a escrever o que você quiser, né? No nosso caso aqui o roteiro para a criação do slide, tá? Eu preciso ter sempre esse roteiro? Não necessariamente você vai precisar ter sempre ali o roteiro escrito, mas é bom para você se basear, né? Para você saber para onde você está caminhando, o que é que vai ter ali de fato no teu slide, para ficar algo de fato bem organizado. Eu vou fechar aqui porque o meu já está aberto ali, né? Então, show de bola. Aqui no meu briefing, no meu roteiro, eu coloquei o tema da aula, que será o surgimento da filosofia, né? A questão da apresentação, introdução ao tema, a passagem do pensamento. Cada tópico desse aqui é o que vai estar contido lá no slide, tá? O que é importante? É importante você ter um domínio muito bom do teu tema, um domínio interessantíssimo, assim, nível 100% do que você vai apresentar, né? Por quê? Porque você não pode colocar excesso de textos no slide, tá certo? É importante isso porque a apresentação fica extremamente chata, monótona quando você está ali apresentando e lendo o que já está no slide. Se for para o pessoal ter acesso ao texto, você disponibiliza em PDF, envia por e-mail, vê como é que você faz. Mas no slide mesmo é interessante focar em tópicos, perguntas que interajam com o pessoal, né? Principalmente recursos multimídia, né? Visuais, ali, imagens, vídeos, gráficos. Foca em todo tipo de recurso multimídia que vai ser muito bom o teu slide, a tua apresentação. Por mais simples que seja, ela vai ser impactante, vai ter um bom feedback, né? Então vamos lá, eu vou abrir aqui o PowerPoint, tá? Se você usa o Windows, é muito provável que você tenha um PowerPoint já instalado. Ele vem junto com o pacote da Microsoft Office. Ele é um dos programas do pacote do Microsoft Office. Tem o Word, tem o Excel, como a gente conhece, e por aí vai. Então o PowerPoint está ali no meio, né, do Word, Excel, OneNote, Outlook, enfim, Publish também. E
Caso você não tenha, é muito simples, tá? De você estar realizando o download, eles dão um período grátis para você estar testando. O pagamento dele pode ser mensal e anual, tá? É um programa pago, mas você pode estar baixando ali, né? Dependendo também, craqueando ou não. Baixando ele de formato portátil, que aí ele já vem completinho ali também, né? E eu tenho ele aqui. Se você usou o Windows, é muito simples. Você vai clicar nessa lupazinha aqui do lado do menu inicial. O Windows que eu estou utilizando é o Windows 10, tá? E o meu já vai aparecer aqui em recentes, porque eu já criei um slide, né? Mas aí, caso no teu não apareça, é só você digitar, simples, PowerPoint. Aí ele aparece aqui, ó, como aplicativo, tá? A gente vai estar abrindo para introduzir de fato. Vou guardar só um momentinho, hoje está meio lento o computador. Deixa eu ver se tem alguma coisa aberta aqui. A mais se não. Então tá. E aí a gente vai estar introduzindo fazendo uma apresentação geral do programa, tá? Então eu vou tentar ser o mais sucinto possível para a gente ficar dentro do tema ali, né? Pronto, muito bom. Então, gente, bem-vindos aqui. Essa aqui é a parte inicial do PowerPoint, tá? Aqui é a tela primeira que você vai ter acesso quando você abrir o programa. E aqui a gente já consegue perceber algumas coisas, tá? Do lado esquerdo aqui da tela, você vê o nome do programa e os arquivos que foram abertos recentemente. Se for a primeira vez que você estiver utilizando o PowerPoint, não vai ter nada aqui, ó, do lado esquerdo, tá? Então isso aqui vai estar em branco. E essa parte do lado direito aqui vai estar ampliada, vai estar maior, cobrindo toda a tela. Ok? Então, perceba que aqui a gente vai ter alguns slides. Cada quadradinho desse aqui é um modelo que você vai poder estar criando o seu slide baseado neste modelo. Então aqui a gente tem Madison, Atlas, Galeria, Pacote, Tipos de Madeira, Celestial, Berlim, dentre vários e vários modelos, tá? Vou descer aqui para a gente ver os outros modelos que tem abaixo. Então ele é bem simples mesmo, né? Ele vai te propor alguns modelos para você utilizar já prontos, para você não precisar estar criando o teu ali do zero, né? Então isso aqui já facilita muito a nossa vida, né? Só que ele te limita muito, né? A partir do momento que você escolhe um modelo desse, vamos supor, eu vou clicar aqui em Citável, que é um dos modelos que ele disponibiliza para mim. Vou clicar e aqui eu tenho acesso a como é o layout, né? Como é o design desse modelo aqui. Então, ó, você percebe aqui que tem o nome Mais Imagens e ao lado tem uma seta. A gente clica aqui nessa setinha e vê como é o design, como é o layout desse modelo aqui que ele me apresenta. Tá vendo? Então, toda a minha apresentação, vamos supor que eu falo sobre o surgimento da filosofia, eu falo sobre Hegel, eu falo sobre Heidegger, enfim. Toda a apresentação vai estar dentro desse modelo aqui, ó, esse azul, né, com esse preto, tá? E sempre esse layoutzinho aqui com a setinha, tá vendo tudo? A gente pode escolher outras cores, evidentemente, ó, tem um roxo, o lilás, eu nunca sei, o rosa e o verde. Então aqui assim você percebe que fica muito limitado, né? E aí você quer fazer às vezes uma apresentação mais complexa, mais bonitinha, mais detalhada, dando ali a tua cara, né, a apresentação. Então por isso que é necessário que a gente crie uma apresentação em branco, do zero, por mais que no início a apresentação ali do zero pareça algo muito, nossa senhora, tô sem criatividade, não tô conseguindo criar ali a partir do zero. Mas aí quando a gente vai adicionando as coisas, adiciona um texto, mesmo curto, né, adiciona uma frase, uma imagem, as coisas vão criando vida, vão criando proporções de estrutura ali, né? Então eu vou fechar aqui o início. E perceba que na parte superior da tela, daqui do programa, a gente tem o nome Pesquisas Sugeridas, né? Que são geralmente as mais relevantes, as que o pessoal mais acessa, né? E aqui com ela a gente tem apresentações, temas, educação, gráficos, diagramas, negócios, infográfico. Tá ok, Klaus, e o que quer dizer cada coisinha dessa? Cada tema desse aqui é uma proposta do PowerPoint, né, para você estar pegando um nicho e trabalhando dentro dele. Por exemplo, o nosso nicho é educação. Eu vou clicar em educação e ele vai me propor alguns modelos dentro desse nicho, dentro desse tema. Alguns modelos em específico que ele já tem. Você vai fazer o download e pode editar ali a tua aula dentro desse modelo. Então, ó, eu cliquei em educação e aqui ele me propôs alguns modelos. Por exemplo, o aluno faz, o professor faz,
segurança no laboratório, conheça seu professor. É interessante a gente utilizar algum tema pronto, né, dependendo aqui do tema em si, do subtema, né, quando a gente já tem ali algo específico. Por exemplo, a minha apresentação, a aula que eu vou dar é uma aula bibliográfica. Então eu venho para cá, e dentro dos modelos que ele está me sugerindo, dessas dezenas, centenas de modelos, dentre eles tem um aqui falando sobre biografia. E aí eu posso, né, apresentar ali um autor e tudo mais dentro desse modelo, que vai ficar bem bonitinho, bem bacana, né? A apresentação que eu quero fazer é do boletim escolar, né? Tem gente que faz também. Então aqui ele já propõe esse tipo de apresentação. E aí fica muito mais interessante você utilizar. Por quê? Porque já é um tema específico ali, você só vai trabalhar dentro dele, já que vai ser igual com o teu tema. Tá certo? Tudo bem até aí? Então vejamos aqui se tem algo interessante pra gente estar utilizando. Não, mas aí caso você queira abrir algum desses temas já prontos, só você dar um clique. Eu vou abrir um tema só pra gente ver como é que faz, tá? O tema que eu vou abrir vai ser esse aqui, ó. Cadê? Apresentação educacional. Cliquei. E aí ele vai abrir essa tela. Ele vai explicar aqui o tema, né? Cria slides de aprendizagem interativos para uma apresentação escolar ou qualquer projeto de aprendizagem com esse modelo educacional acessível do PowerPoint. Então ele já deu ali o modelo. O que a gente faz? Eu quero criar esse modelo que ele já me propôs. Eu venho aqui e clico em criar. Muito simples, né? Bem direto, tá? Abriu. Deixa eu fechar isso aqui. Pronto. Perceba que aqui ele já me enviou um modelo pronto. Depois que a gente aprender a criar uma apresentação do zero, vai ser muito simples para nós editarmos isso daqui, né? Deixa eu dar um probleminha aqui. Ok. Então aqui, ó, onde tem a numeração do lado esquerdo da tela, a gente vê que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso daí é a quantidade de slides, tá, que tem disponível nesse modelo que ele me enviou, tá certo? Então aqui é só a gente clicar, ó, para ir vendo o próximo. Então vamos supor que eu decidi escolher esse modelo, tá? E aqui, ó, você vê que já tem algumas imagens dentro desse slide e tudo. Você vai editar realmente só o texto, né? Beleza? Então, gente, aqui com o modelo pronto é realmente tudo muito mais simples, mais fácil da gente fazer, né? Mas aí a gente vai criar de fato uma apresentação do zero, tá? E aqui a gente deixa para um segundo momento, né, para um momento de dúvida também, porque vocês vão trazer os seus slides, ou mesmo enviar para mim. Eu vou estar disposto a estar ajudando vocês a editar o slide, a trabalhar o slide de vocês, né? E eu vou fechar isso aqui. Vamos criar uma apresentação de fato do zero, né? Novo. Pois bem, deixa eu retornar aqui e fechar. Só um segundo, fechar. Pronto. Como eu criei um modelo pronto, eu vou precisar criar agora um novo, né? Então eu venho aqui em arquivo, já que eu tinha clicado em modelo pronto, e clico aqui em novo. Aí agora a gente vai criar de fato um modelo do zero, que ele chama aqui de apresentação em branco. Então eu vou clicar aqui, ó, em apresentação em branco. Pronto. E aqui eu tenho o meu PowerPoint, né? Sem nada ali, como o John Locke diz, né? Em uma folha em branco. Como nasce o homem, né? Pois bem, aqui na parte superior da tela eu tenho algumas guias. Eu tenho alguns grupos que vai direcionar você para o que você quer fazer no seu slide. Ele vai ter algumas ferramentas, né? E aí a partir dessas ferramentas a gente pode ir criando e adicionando coisas aos nossos slides, né? Então a gente já conheceu, querendo ou não, ali, assim que a gente iniciou o programa, a guia arquivo, né? Que seria essa primeira guia, né? Ela trata a apresentação ali como um todo, né? Vai ter aqui, por exemplo, aqui à esquerda, os mecanismos presentes nessa guia. No caso, novo, abrir, salvar, imprimir, compartilhar, exportar e por aí vai. Então, quando a gente estiver trabalhando o nosso slide aqui e tudo mais, eu vou ensinar depois a salvar, né? E cansei, eu finalizei meu slide, eu vou vir aqui em arquivo,
que é a guia inicial, a primeira guia, desculpa. E a partir dela eu posso salvar ou compartilhar por um e-mail, enviar, né, para outras pessoas e por aí vai. Depois a gente trabalha a aba arquivo, vai trabalhar ela lá no final mesmo, porque a gente vai salvar, né, o nosso projeto e aí vai ficar melhor. Pois bem, a primeira guia que eu tenho aqui é essa de página inicial, né, que ela vai fornecer para a gente as ferramentas mais básicas. Por exemplo, fonte, tá vendo aqui o nomezinho? Ó? Quando eu passo o mouse por cima, ele já me diz aqui o que faz cada coisa dessa. Então, slides, fonte, parágrafo, perceba aqui em cima, na parte superior da tela, desenho, né? Então, elas são ferramentas bem parecidas mesmo com a do Word, se você já tem um conhecimento no Word. São ferramentas extremamente semelhantes, tá? Então, aqui, ó, é a nossa primeira guia, página inicial. A gente vai estar trabalhando todas elas. A próxima é a guia inserir. Perceba que dentro de cada guia dessa vão ter ferramentas. Na página inicial, as ferramentas que eu acabei de apresentar, de fonte, parágrafo, tudo. Que no momento, ó, eu vejo que elas estão em oculto. Elas só vão expor, elas só vão aparecer para mim à medida que eu clique em um texto. E aí você percebe que aquela já gerou cor, já deu possibilidade de edição, né, para mim aqui. Então a próxima guia é inserir, e dentro dela a gente tem algumas ferramentas, né? Então assim, o recurso inserir, ele é autoexplicativo. A gente pode colocar vários elementos dentro da apresentação. Por exemplo, imagens. Eu quero inserir alguma imagem, é só clicar lá na guia inserir e posteriormente na ferramenta imagens. Posso inserir também formas, ícones, modelos 3D, inclusive é muito interessante isso aqui. Só que aqui já é para um nível intermediário, para avançado. Depois a gente, dependendo de quem quiser adicionar um modelo 3D, a gente trabalha com isso e vê depois, mais à frente. É possível adicionar caixa de texto, que é o que a gente mais vai utilizar. Será imagens, caixa de texto e vídeo. Tá? São essas três ferramentas que a gente mais vai utilizar daqui. Gráfico também, né, dependendo da sua apresentação ali. E tabela. Então são esses 5 aqui que a gente mais vai estar utilizando, tá? Dentro da guia inserir, né? A guia design seria a nossa próxima guia. Ela possui poucas opções, veja, a inserir o tanto de ferramentas, de opções aqui que ela me dá, né? A design, ela já fornece o contrário, bem pouquinho pra gente, tá? Então essas ferramentas aqui, ela vai lidar com a aparência, né? A parte estética ali do design, do nosso PowerPoint aqui, do nosso slide, né? A gente vai escolher temas, a gente vai escolher personalização, a gente pode alterar essa parte estética todinha e visual das apresentações a partir dessa guia. Então, perceba que aqui a gente tem uma folha em branco, né? E aí, se eu quero alterar dessa folha em branco para qualquer uma cor, eu quero adicionar um layout aqui, eu vou vir nessa guia design e a partir dela eu posso adicionar o que eu quiser. Só estou passando o mouse aqui por cima, ele diz para mim o nome do design, né? Passando aqui a setinha, ele diz o nome aqui para mim e muda a cor, muda toda a forma, tá vendo? Clicando nessa setinha aqui do meio, a gente tem acesso a novos modelos. Então você pode pegar um modelo desse aqui assim já pronto e adicionar no teu slide, clicando. A partir do momento que eu clico num modelo desse aqui, ele já vai aplicar todo o meu slide. Então vamos supor que aqui a gente tem vários quadrinhos desse aqui, ó. Né? Lembra lá do modelo pronto que eu mostrei para vocês? Tinha 1, 2, 3, 4, 5. Né? Suponha que aqui você tenha vários quadradinhos desses. E você pega um tema desse aqui, ó. Vou pegar esse verde. Se eu clico, ele vai aplicar esse tema em todo o meu slide, né? Mas aí se eu quero aplicar esse tema só em um slide específico, eu vou clicar com o botão direito do mouse e apertar aqui, ó, aplicar aos slides selecionados. Então é realmente tudo muito auto-instrutivo. Eu vou criar aqui um novo slide só para vocês verem, tá? Depois a gente vê aprende como é que faz isso aqui direitinho. Então vamos lá. Eu tenho um slide de número 1, o 2 e o 3. Vai ser sempre ali uma sequência, né? Então aqui seria, por exemplo, a minha capa. Aqui eu já dou uma apresentação ao tema, introdução. E aí eu dou continuidade ao slide, né? No slide de capa, no caso número 1, eu quero aplicar um desses temas.
Então eu posso aplicar esse verde, esse laranja, seja lá qual for. Vou aplicar esse preto aqui só para vocês verem. Se eu clicar, né, nesse preto, ele vai aplicar em todos os meus slides, veja, no 1, no 2 e no 3. Mas não é isso que eu queria aplicar só realmente na capa, no slide 1. Então eu vou dar Ctrl Z aqui para voltar, para mostrar para vocês como é que eu faço para aplicar de fato só na capa. Então eu clico com o botão direito no tema que eu escolhi, no caso esse preto, e clico aqui, ó, aplicar aos slides selecionados. E aí, portanto, ele aplicou só ali na capa, os outros estão em branco, como a gente vê, ó. Tá? Então, aqui agora a gente já tem uma noção de como aplicar a guia design. Ela é realmente muito simples. Eu vou clicar no 2, no slide 2, vamos supor que seria aqui a introdução ao tema, né? E cadê a setinha aqui? Eu posso escolher algumas cores, azul. Isso aqui tudo quando eu adicionar o tema, ele vai aplicar, beleza? Então eu vou clicar aqui em Delete para apagar esses slides que foram criados. E aí a gente vai dar a nossa cara para o slide aqui, tá bom? Cadê? Página inicial, inserir, design. A próxima guia, gente, é a guia transições, né? O que seria essa guia transições? Dentro aqui do PowerPoint. Transições é uma animação que ele cria ao pular de um slide para o outro, tá? E aqui ele se trata de um efeito especial, né? Porque a próxima guia, se você perceber, é o nome animações. Só que aqui tem uma pegadinha, por assim dizer, né? Falar, mas transição e animação seria a mesma coisa? Não é. Transições você vai poder adicionar efeito, né, ao pular de um slide para o outro. E animações serão os elementos que vão estar dentro do slide. E a gente vai ver como isso aqui vai funcionar na prática, né? Estou só realmente fazendo uma apresentação aqui geral. Eu vou criar aqui um novo slide, ó. Clica com o botão direito do mouse e clica em novo slide, tá? Botão direito do mouse, novo slide. Ok. Pois bem, clico aqui na guia transições, tá? Ela me mostra aqui algumas ferramentas, né, que serão esses efeitos especiais que vão gerar aqui de um slide para o outro, né? Então, nesse primeiro slide, para o slide de capa, eu vou adicionar uma transição aqui de transformar. Cliquei, e aí o meu slide, quando pular da capa para o segundo, ele vai me mostrar isso aqui. Tá vendo? Efeitos. E do slide segundo para o terceiro, eu quero adicionar uma também. Eu vou adicionar essa daqui, revelar, por exemplo. Tá? Pois bem. Okay. No terceiro slide eu vou adicionar uma outra transição. Vou clicar aqui na setinha, colocar as transições lá de baixo. E eu quero adicionar essa de compressão. Olha que bacana. Pronto. Então todos esses slides aqui eles já estão com transição aplicada. Como é que eu sei que a transição de fato funcionou, que ela está ali aplicada, a transição que eu escolhi? Veja que do lado esquerdo aqui, abaixo do numeral 1, cadê? 2, 3, pronto. Abaixo do numeral aqui nós temos uma estrelinha. Essas estrelas, elas significam dizer que a transição ali, a animação, ela foi aplicada ao slide, tá? Então, persianas, por exemplo. Olha que efeito bacana. Bem, então ela foi aplicada aqui ao slide. Como é que eu vejo isso na prática? Como é que eu sei que de fato foi aplicada ali? Você vai apertar a tecla F5 do notebook, né? Ou do teu computador. Percebeu? O slide que eu adicionei a transição, de cara, ele já apresentou ali para mim. Então eu vou passar para o próximo slide, clicando na seta. E aqui ele já mostrou para mim a transição que eu apliquei também. Tá? Então a gente vai para a próxima guia, animações. Né? E aí na prática, quando a gente for criar o slide, que a gente adicionar as transições, as animações, vão fazer muito mais sentido ali pra gente, né? Então eu vou adicionar aqui um título só pra gente ver como é que funciona essa questão das animações, né? Que são os efeitos
dentro do conteúdo, tá? Transições são os efeitos de um slide para o outro, lembra? E animações são os efeitos dentro do conteúdo. Vou adicionar aqui um título qualquer, o surgimento da filosofia. Muito bem. E eu quero que esse meu texto, ele não só apareça, né? Por exemplo, eu vou clicar ali em F5 para a gente ver como é que tá o slide. Pronto, surgiu. Eu não quero que esse texto ele fique assim de maneira superficial, só apareça assim. Eu quero que juntamente com o meu slide ele tenha também um efeito. Você vê que já tem um efeito bem bacaninha, né? E aí eu vou clicar no texto, já digitei o surgimento da filosofia, e aqui na guia animações, suponho que esteja em qualquer outra guia, vamos supor que está na guia inicial. E eu quero adicionar efeito, tá, a esse meu texto aqui, o surgimento da filosofia. Então eu vou clicar lá no texto, clico posteriormente em animações, que é o efeito dentro do conteúdo, dentro da tutela ali do slide. E eu quero que esse meu texto ele apareça, à medida que eu apertar ali para pular para o próximo slide, ele apareça. Então eu clico lá no nome aparecer, né? E já apliquei no nome surgimento da filosofia, tá? Então eu vou dar um F5 para a gente ver como é que esse texto vai aparecer. E aí apertar a setinha e aí pronto, apareceu ali o textinho, tá vendo? Esse efeito aqui eu não gostei, vou adicionar um outro efeito. Vamos fazer um teste aqui do efeito vibração, por exemplo, um efeito mais bacana, né? Então eu vou apertar F5 para ver como ficaria no slide lá na apresentação na hora. Apertei para pular para o próximo slide e o texto já dá aquela piscadazinha, né? Você vê que dá para fazer algo realmente muito bacana, dá para fazer um slide bem dinâmico que chame a atenção, né? E que, claro, consequentemente vai fazer que as suas apresentações fiquem melhores a cada dia. Então, a próxima guia, ela é autoexplicativa, né, que será a guia que vai formatar a apresentação, né, no tocante a como ela vai ser apresentada lá na hora. Então, vamos supor que você vai dar uma aula, tá? E, por exemplo, o teu slide, na hora lá da tua aula, você quer que algumas coisas apareçam para o teu público e outras não. Durante a edição do teu slide, na criação do teu slide, a gente vai usar a guia apresentação de slides, e aí a partir dessa guia a gente pode configurar essas coisas na hora da apresentação, tá? Então aqui ó, a gente tem algumas ferramentas do começo. O que é que significa isso? É a mesma coisa que eu ensinei para vocês do teclar, aperta o botão F5, tá? Que ele vai mostrar para mim ali, cadê? O meu slide, tá? Mostrar ali de como apareceria na hora, né? Enfim. Então, do slide atual, suponha que aqui a gente já tem 3 slides, ó, o 1, o 2 e o 3. O 1 é a capa, lembra? Suponha que o 3 aqui ele seja um conteúdo introdutório. Eu vou botar aqui assim, introdução. Tá com problema aqui, o teclado do T não pega. Vai. Pronto. Então eu coloquei aqui o nome introdução, só pra gente se basear. E aqui eu vou falar sobre os pré-socráticos, por exemplo. Os pré-socráticos. Ok. E aí, gente, eu quero ver como é que ficaria lá na hora da minha apresentação só o slide dos pré-socráticos, no caso esses 3 aqui. Então eu vou clicar aqui, ó, do slide atual. Percebeu? Então ele vai mostrar para mim como ficaria lá na hora da apresentação apenas esse slide atual, ao invés de mostrar lá do início, como se por exemplo eu apertasse F5, estou no slide 3 dos pré-socráticos, mas aí eu vou apertar F5. Ele vai mostrar para mim desde o início, mas eu não quero, vamos supor que você tem aí 50, 60 slides, então fica muito mais difícil, né, da gente colocar do início e aí passando de um em um, né? Então a gente quer ver só como ficaria aquele slidezinho ali, por exemplo, os pré-socráticos, que eu estou mostrando a vocês. Então eu venho em apresentação de slides, na guia apresentação de slides e clico em do slide atual. E aí ele já me mostra como é que fica. Tá? E aí ele dá também a opção de você apresentar esse seu slide online, né, de configurar as apresentações de slide, né? Aqui são opções avançadas, geralmente a gente
não vai utilizar, né? Pelo menos por enquanto não vai. E tem uma que utiliza-se muito, que é ocultar slide, tá? Então vamos supor que aqui você vai falar sobre o surgimento da filosofia, né? E você quer colocar algumas anotações, mas você não quer que o seu público, os seus alunos ali, né, o pessoal veja as anotações que você colocou. Então o que é que eu vou fazer? Vou escrever uma colinha ali e colocar escondido atrás do computador. Não. O PowerPoint ele dá a opção de você criar essas notas, né, e ocultar ali o slide. Então vamos supor que eu quero ocultar o slide de introdução. E aí coloquei lá, vou colocar qualquer coisa aqui, apertar várias teclas. Pronto. E aí posteriormente eu vou clicar em ocultar slide. Pronto. Perceba que quando eu cliquei em ocultar slide, aqui ó, ele selecionou, essa caixinha está selecionada. Então eu que estou ali apresentando o slide, consigo ver isso aqui, consigo ver a introdução. Mas as pessoas, o meu público, eles não conseguem ver. Por quê? Porque eu coloquei para ocultar esse slide, tá? Deixa eu dar aqui um F5 para ver se aparece aqui. Ó, ele já foi direto para os pré-socráticos, viu? Então, ó, eu inicio com o surgimento da filosofia, venho para cá, introdução e os pré-socráticos. Como eu coloquei para introdução ficar oculta, na hora da apresentação, tecla lá, F5, na hora da apresentação, a parte que eu ocultei, no caso ali a introdução, ela não vai aparecer de jeito nenhum, tá? Ela já pulou direto para os pré-socráticos. Isso é interessante, você consequentemente vai conseguir ver ali no computador a parte de introdução, né? Mas consequentemente o teu público não vai ver, tá? Aqui eu vou deixar ele normal, não vou ocultar não. Uma outra coisa que é bem interessante também que você consegue fazer é testar intervalos. Então vamos supor, eu quero colocar 30 minutos para dar a minha aula, ok. Nesses 30 minutos eu tenho ali, vamos supor, 6 slides, né? Tenho 6 slides, eu quero deixar uma determinada quantidade de tempo para cada slide. Então, sei lá, a introdução, eu quero apresentar a minha introdução ali em 20 minutos. Foi o tempo todo da aula, né? 5 minutos, tá? Desculpa, então eu quero colocar em 5 minutos a minha introdução. Então vamos supor que eu estou ali apresentando, ensaiando, por assim dizer, né? E ele me dá o PowerPoint uma opção da gente estar colocando ali os 5 minutos, testar intervalos. Ó, gravação em andamento, tá vendo aqui do lado esquerdo? Pronto. Aí agora eu posso começar a falar, o mito surgiu não sei aonde, a filosofia surgiu ali com a finalização do mito, né, com a necessidade de superação e tal. Aqui ele está contabilizando para mim quanto tempo eu passo na introdução. Então eu vou clicar aqui em pausar a gravação, tá? Só para mostrar aqui para vocês. Ele mostrou ali que eu passei 20 segundos, né? Eu posso dar uma retomada. O tempo total da sua apresentação de slides foi 24 segundos. Quer salvar os novos tempos dos slides? Eu vou clicar aqui que não. Mas caso você queira, né, é só clicar ali que sim, e ele vai mostrar mais ou menos quanto tempo você vai estar utilizando para cada slide desse daqui, tá? Então, tem lá 40 slides, coloco para testar intervalos, e aí ele vai me mostrar quanto tempo eu passei na apresentação toda e vai me dar o tempo para cada slide, tá certo? É interessante você utilizar esses recursos às vezes, mas para o nosso slide aqui, eu creio que não vai ser tão interessante, tá? Pronto. A penúltima guia que a gente vai estar utilizando é a guia de revisão, né? Que ela configura aqui as revisões de apresentação. Então ela vai ver se tem algum erro ortográfico, né? Vai fazer uma pesquisa, traduzir, por exemplo. Deixa eu colocar aqui uma palavra em inglês para ver. Blue. Pronto. Eu clicar aqui em traduzir, ativar. E ele vai dar a tradução para mim aqui do lado direito, tá? Isso aí serve mais em termos de pesquisa mesmo, né? Você baixou um slide ali da internet e aí você não vai ficar, obviamente, copiando todo o slide e colando lá no Google Tradutor, caso você não saiba do inglês ou da língua que seja a tua apresentação lá, o slide que você baixou. Então ele já dá a opção aqui pra gente, tá? Eu vou estar fechando porque a gente não vai utilizar essa aqui, é só realmente para mostrar para vocês o que é que tem dentro dessa guia aqui, revisão. Tem também a parte de iniciar a escrita a tinta.
Então eu posso clicar nessa opção aqui e aí fazer que nem num quadro, numa lousa, né? E ir riscando aqui, mostrando para vocês alguns pontos. Por exemplo, vamos supor que aqui na introdução eu tenho alguns tópicos. E aí durante a minha apresentação eu quero chegar aqui e riscar um tópico, circular, por exemplo, né, para dar ênfase. Eu posso fazer isso também clicando aqui em revisão, na guia revisão, e vir em iniciar escrita a tinta, tá bom? Por último, a guia exibir, no caso aqui seria o penúltimo, mas a ajuda a gente não usa. Então a guia exibir aqui por último, né, que são os vários modos de exibição dos slides. Tem as guias extras que a gente vai falar um pouco mais à frente. Então, ó, cliquei aqui no surgimento da filosofia. A gente está com a guia exibir selecionada e temos alguns modos de exibição de apresentação aqui. Ó. Normal, que é o que está, né, que são os slides aqui à esquerda, tudo bem bonitinho. Tem um modo de exibição de estrutura de tópicos, eu vou estar clicando para mostrar para vocês. Né? Então aqui é como se fosse um sumário, tá? Então você tem aqui o surgimento da filosofia, a introdução, os pré-socráticos, ele vai mostrar o tópico, né, para você e o título que tem em cada tópico. Classificação de slides, ele mostra aqui assim pra gente como se fosse um carrossel, né? Mas a gente vai sempre deixar no padrão mesmo, que é o normal, tá? Fica melhor pra gente estar utilizando. Então, gente, essa é a apresentação inicial ali do programa. O próximo passo vai ser a gente fazer um slide, tá? Relacionado ao surgimento da filosofia, um slide bem bacana que a gente vai inserir imagens, a gente vai inserir textos, né? Isso aqui foi de fato só uma introdução ao programa, aqui a gente recapitulando, aprendeu, né, para que serve cada guiazinha dessa, né? Desde arquivo, cujo qual eu posso criar um novo projeto, apresentação em branco ou dentro daqueles modelos lá que ele me mostrou. Vai dar a opção de salvar também, mas isso a gente vai aprender na segunda parte. A página inicial, que é uma das mais importantes, quando eu seleciono, por exemplo, um texto, ele vai me dar a opção de fonte, criação de fonte, de parágrafo, desenho, né? Inserir, onde eu vou poder estar colocando imagens, texto, vídeo, lembra? Design, a qual eu vou estar alterando a forma como o layout está predisposto aqui no meu slide. Então, o surgimento da filosofia, eu posso aplicar só um slide, no caso a minha capa. Apliquei esse azul só a minha capa, tá? Então aqui ele me dá várias opções. Transições, que seria o efeito de animação de um slide para o outro, né? Aqui a gente adicionou vários também. E animação, que é a forma como esse efeito vai estar dentro de cada slide em específico. Por exemplo, aqui eu cliquei nesses nomes, supondo que seja a introdução, eu clico em surgir, né? E ele vai mostrar para mim surgindo, olha que bacana, né? Apresentação de slides, em que a gente vai clicar aqui, por exemplo, do começo em F5, né? Ele vai mostrar ali o nosso slide que a gente criou aqui rapidinho, só para apresentar o programa, né? Então, surgimento da filosofia, introdução, clico novamente e aqui ele vai mostrando cada tópico. Então aqui eu digitei aleatoriamente, né? Mas suponho que aqui seja um tema, né, relacionado à introdução do surgimento da filosofia. Então aqui eu quero falar sobre a passagem do pensamento mítico para o filosófico científico. Então aqui, ó, seria isso. Agora eu quero entrar no próximo tópico, então aperto novamente. Que seria o que? As noções fundamentais, por exemplo. Então aqui ele já fez de novo a animação que eu tenho colocado lá no início da edição, lembra? Quero falar sobre a física, arqué, cosmos, logos, etc. Então aqui também, já deu início. Tá bom? Tá certo? Então aqui a gente já conseguiu ter uma introdução aqui ao programa, né? O próximo passo, deixa eu excluir tudo aqui, é criar um slide de fato dentro desse tema. Então eu vou ver aqui quanto tempo deu essa aula. E aí dependendo a gente já pula para o outro vídeo agora, né? Então galera, até já.